A guarda do filho de Marília Mendonça e do Murilo Huff virou o assunto mais comentado e eu vou te explicar o que o Murilo Huff falou sobre esse assunto, porque obviamente essa situação que a gente está vendo agora do Murilo Huff enfrentar contra a família materna da Marília Mendonça, né? No caso aí a mãe dela é o que está todo mundo sem entender nesse momento. E ele se pronunciou sobre o caso, já que quando o portal Léo Dias revelou essa informação que estava tendo aí um processo do pedido de guarda do Murilo Huff para que ele possa ter a guarda unilateral, que segundo que eu pesquisei é que só ele tem o direito de passar com o filho, é o que deixou muita gente sem entender o que está acontecendo entre a família da Marília Mendonça e a família do Murilo Huff, né? No caso, ele próprio, com toda essa situação. Só para você entender, a guarda unilateral que ele está entrando refere-se a uma situação em que apenas um dos pais detém a guarda física e legal de um filho, enquanto o outro é mantido o direito de visitas e de supervisionar os interesses. Nesse caso, só Murilo Huff teria direito aí de ter literalmente a guarda do filho. Nesse momento, o filho da Marília Mendonça mora com a mãe da Marília Mendonça, né, a dona Ruth. E desde que essa notícia saiu, muita gente achou estranhíssimo, já que são pessoas que sempre pareceram estarem convivendo de bem, estavam parecendo conviver numa situação maravilhosa, apesar, infelizmente, da perda da Marília Mendonça, que se mostrava uma ótima mãe e uma mãe que se preocupava muito com o Léo. Agora, com essa notícia, todo mundo aí ficou confuso. Nisso, o Murilo Huff, que teria entrado com esse processo, se explicou. Ele fez o seguinte pronunciamento nas redes sociais dele. Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria guarda unilateral sem motivos. Infelizmente, não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de justiça. Mas a verdade prevalecerá. Pois é, pelo que você já pode ver, a gente vai continuar aí nesse pronunciamento dele. O Murilo Huff, ele aparentemente, segundo o próprio, tem provas aí que no momento que se puder falar sobre isso, a gente vai ficar sabendo, pelo menos segundo ele, do que supostamente fez ele ter essa atitude de querer tirar o Léo, né, filho da Marília Mendonça e neto da Dona Ruth, que é quem tem a guarda dele nesse momento, desde que, infelizmente, a Marília Mendonça faleceu, como você bem se lembra, e deixou todo o país aí desolado com a perda dela. Acontece que a Dona Ruth, mãe da Marília Mendonça, e a própria Marília Mendonça sempre foram pessoas muito queridas. E para o Murilo Huff tomar essa atitude é porque, segundo ele, algo está acontecendo, mas para o resto da sociedade que ficou sabendo dessa notícia, isso parece algo bem estranho. Mas ele continua falando: não tenho a intenção e nunca quis e não quero afastá-lo da família materna. Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado, mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo. Pois é, aparentemente, então, segundo o próprio Murilo Huff, existe muita coisa acontecendo que as pessoas não fazem nenhuma noção sobre essa história dele pedir a guarda unilateral do filho. O que, obviamente, para muitos, como a gente está falando, pegou mal. Muita gente não entendeu o motivo, mas segundo ele a gente ainda vai entender. Acontece que já nesse momento tem gente dizendo aí que o Murilo Huff ele não podia ter esse tipo de atitude com a Dona Ruth, que é a avó do Léo, o filho aí da Marília Mendonça e do Murilo, e que ele
estaria tendo outras intenções, principalmente por conta de algumas notícias que têm saído sobre a carreira da Marília Mendonça nesses últimos meses e alguns planos e planejamentos que estão sendo aí de vez em quando jogados na mídia. Muita gente já está fazendo algumas acusações bem fortes até, segundo aí os relatos, segundo os rumores e vazamentos que têm saído na mídia. A gente ficou sabendo primeiro desse problema das duas famílias, da família da Marília e do Murilo Huff, por conta de um vazamento que o portal do Léo Dias deu sobre esse caso todo. Muita gente, inclusive, achou que o Murilo não ia se pronunciar sobre isso, porque, na verdade verdadeira, eu fiz parte das pessoas que, na hora que vi essa notícia, eu falei: não, isso daqui não deve ser verdade, gente, isso deve ser só uma invenção. Me chocou, e eu acredito que chocou você também saber que o Murilo confirmou essa história de que tem algo acontecendo que a gente não sabe até o momento, porque de certa forma a gente não pode saber, mas o fato dele ter se pronunciado é o que pegou muita gente, é o que pegou muitas pessoas, porque ninguém esperava que isso realmente fosse ser uma realidade. O bem-estar e também a convivência que sempre pareceu pacífica entre a avó do Léo, né, a dona Ruth, a mãe da Marília Mendonça e do Murilo Huff, sempre pareceu de fato realmente algo muito saudável. Parecia que todo mundo estava de acordo com tudo que estava vivendo. Você se lembra quando, infelizmente, a Marília Mendonça faleceu? Você se lembra como o Murilo Huff teve o apoio da Dona Ruth, como a Dona Ruth falou muitas vezes bem do Murilo Huff como um pai, como na época foi também aí o namorado da Marília. Então agora, quando essa situação vem à tona e como você viu, o Murilo fala isso, cara, alguma coisa está acontecendo e eu acho que em breve a gente vai ficar sabendo de mais coisas. Não à toa, isso não teria já vazado como acabou vazando. E o Murilo se pronunciou desse caso aí já estar na justiça. E só para você entender, o Murilo Huff depois ainda comentou o seguinte: para complementar, no último ano eu fiz uma média de 13 shows por mês, dos quais mais de 50% eu saí à noite e dormi em casa. Meu filho convive todos os dias comigo e com a minha família. Pois é, como você pode ver, o Murilo Huff ele realmente está disposto aí a ter a guarda do filho dele, e para ele estar tomando esse pronunciamento é porque a coisa realmente parece séria. A gente não sabe quem de fato está certo nessa história, né? Se é o Murilo, se é a Dona Ruth, mas segundo o próprio Murilo Huff, como ele mesmo disse, abre aspas, infelizmente eu não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de justiça. Quer dizer, em algum momento, principalmente quando for decidido com quem ficará a guarda, a gente vai ficar sabendo o que ele não está podendo contar, mas que aparentemente é uma situação muito séria. Com o que foi pelo menos falado pelo Murilo Huff até agora, você acha aí que ele deveria ter a guarda do filho de forma unilateral? Ou muita coisa tem que se explicar? Ou você acha aí que alguma situação está acontecendo que ele também não está contando, que ele está escondendo alguma coisa? Você acaba ficando do lado de quem nesse momento, que pelo menos até agora a gente só teve o pronunciamento dele?